Olá malta, bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos estar aqui novamente à conversa com o Mário. Mário, bem-vindo. Vamos falar um bocadinho mais sobre fotografia e direito e ver então mais algumas dicas que vocês podem aproveitar no vosso dia-a-dia. No caso do retrato puro, né, nós vamos passar aqui aquela imagem da rapariga nova, ela está, e são coisas que acontecem muito na rua. Nós às vezes captamos aquele instante decisivo, captamos o momento, aquela parte documental, mas às vezes também entramos muito no retrato mais como identidade, que é o caso desta imagem que estamos a ver agora. Neste caso específico, eu tenho que ter o consentimento, não tenho, posso publicar a imagem? Aqui neste caso, diferentemente do que há da fotografia do Senhor do Pombo, há aqui um contacto visual com o fotógrafo. Exatamente. Há um reconhecimento daquela atividade. E se não há uma interação a seguir, aquele contacto visual prévio que manifesta, enfim, não diria desinteresse pela situação, porque não é o caso, porque o que acontece aqui é que ela não manifesta oposição. Olha diretamente para a câmara, fica a olhar para a câmara durante 30, 40 segundos, portanto são feitas várias imagens, e quando a câmara baixa há um sorriso de ambas as partes e cada um segue a sua vida. Bom, ou seja, nenhuma palavra foi trocada. Claro, até basicamente, porque a senhora é estrangeira, se não estou em erro. Sim, também... sim, ela não falava inglês sequer, e eu também não falava tailandês, mas a verdade é que houve uma interação, onde eu estava a passar no meio de uma pequena aldeia e de repente encontrei a rapariga e ela olhou para mim, olhei para ela e ficamos dois assim a olhar um para o outro e eu levantei a câmera imediatamente, não é? Porque não podia deixar de fotografar, e ela olhou diretamente para a câmera enquanto eu fotografei, baixei a câmera, ela fez um sorriso, eu fiz outro sorriso e depois... Aqui claramente, não havendo uma oposição por parte de quem é fotografado, depois fica ao bom senso do fotógrafo a utilização, a contextualização da utilização futura. Se vai fazer uma utilização comercial ou uma venda massiva daquela imagem, não o pode fazer sem consentimento expresso da pessoa. Se quiser carregar aquela imagem num banco de imagens para venda, tem que juntar incontornavelmente a autorização da pessoa fotografada. Mas vamos fazer, por exemplo, uso pessoal, para usar em portfólio, para usar em portfólio. Agora, a utilização em portfólio, o que seja portfólio hoje em dia, tem muitas cambiantes. Pode ser uma página pessoal, pode ser o Facebook, pode ser o Instagram. Vamos falar, por exemplo, das redes sociais, não é? Porque hoje em dia é aquela ferramenta que qualquer fotógrafo utiliza para publicitar o trabalho. As redes sociais são gratuitas, mas não são. Na verdade, nós recebemos publicidade e, mais do que isso, consentimos a utilização comercial das imagens por parte da rede social. Os termos de utilização são muito claros, embora aparentemente não haja ainda a utilização comercial das fotografias que carregamos diretamente no Facebook ou no Instagram, só para falar em duas redes sociais. A verdade é que os termos de utilização podem permitir essa utilização em qualquer momento. Nós consentimos na utilização comercial daquelas imagens. Se à partida eu tenho todas as autorizações necessárias antes do carregamento, eu estou tranquilo. Agora, se o Facebook resolve utilizar aquela imagem da senhora na Tailândia para um anúncio comercial de férias na Tailândia, a responsabilidade pelo upload da imagem é minha. Em que o autor também não vai receber nada, não é? Porque consentiu na utilização comercial, mas há um uso comercial. E podemos ter aqui um problema delicado, porque há um consentimento por parte do fotógrafo, um consentimento de utilização da imagem, mas é um consentimento incompleto, porque não tem o consentimento escrito da pessoa fotografada para a imagem ser usada em contexto comercial. Isto é uma coisa que as pessoas nunca pensam, não é? E tudo aquilo que fotografam colocam nas redes sociais. Aliás, é muito interessante perceber que nos grupos de fotografia, raro é o grupo que aceita a colocação de links. Tipicamente os grupos pedem o carregamento da melhor imagem possível. Para criar o álbum é legítimo, para criar uma uniformização de imagens, qualidade, etc. Mas a verdade é que ao fazer isso, ao obrigar a esse requisito, estão a obrigar o fotógrafo a colocar fotos que podem potencialmente ser usadas num contexto comercial.
No caso de termos, por exemplo, o site pessoal, a página pessoal, A isso página pessoal fica... ajuda a mitigar a questão. Se eu tiver uma página pessoal e se tiver também o meu portfólio no Facebook, se o meu portfólio for composto de links que apontam para o meu site pessoal, eu não estou a carregar nada para o Facebook. Na verdade, eu estou a partilhar um link. Isso é importante saber, não é? Estou a partilhar um link, não estou a fazer uma partilha da imagem em si. Agora, a questão é, no meu site pessoal eu tenho o cuidado de preservar a honra e o bom nome da pessoa que está ali retratada. A minha preocupação é dignificar aquela pessoa. Sim. Às vezes, colocar uma legenda pode fazer toda a diferença. Pode não é? fazer toda a diferença. Naquela fotografia da passadeira em Nova Iorque. Exato, vamos passá-la até neste momento. O que despertou a atenção foi o primeiro plano. Exatamente. Mas a verdade é que há um segundo plano interessante. Nós vemos aqui, e a fotografia, as pessoas estão a ver a imagem neste momento, nós temos uma pessoa com um look, não é, diferente do normal, mas depois, ao analisar a imagem, e ela está enquadrada na regra dos terços, e nós vamos lendo a imagem, vamos criando a ligação entre os personagens e vemos que há mais dois personagens em interação na história. E isso faz toda a diferença. Essa imagem tem duas abordagens, entre outras, duas abordagens interessantes. O primeiro plano, a fotografia de rua, a documentação daquele indivíduo, a interação, mas tem a segunda leitura, que é aquele olhar do outro indivíduo de capacete e de óculos e a moça que vai também a passar. Isso pode gerar algum desconforto nele, em terceiros que olhem para aquela imagem e a reconheçam e que nada tem a ver com o personagem de primeiro plano. Se a isso adicionarmos uma legenda que evidencie o segundo plano, sim, então estamos claramente a estragar o contexto de utilização. E aí o fotógrafo está ele próprio a contribuir para que haja uma má leitura da imagem. Agora, se o fotógrafo não se apercebeu disso, se apenas olhou ao primeiro plano e não teve a leitura do segundo plano, por algum motivo. Que é, aliás, até o plano que está mais evidente, não é? Divulga aquela imagem num contexto sério e com o intuito de documentar a vida urbana, a travessia de passadeiras, figuras características, o que seja, e há uma legitimação para o primeiro plano. Mas se há alguém que chama a atenção para o segundo plano, o próprio retratado, por exemplo, que vê-se, as redes sociais hoje são o que são, e de repente há um amigo que vê, olha, estás numa foto, não sei onde, e há um contacto com o fotógrafo, a primeira coisa que deve fazer é eliminar aquela imagem, a fotografia, claro, para não gerar mais confusão, mais conflito. Ainda que não tenha posto qualquer legenda. Porque a verdade é que se há uma oposição, a partir do momento em que eu tenho uma foto que me parece de utilização legítima, é feita num contexto da via pública, está a ser utilizada num contexto cultural, uma exposição de fotografia, um livro sobre a vida urbana nas grandes praças europeias, mas se há alguém que se opõe e que claramente está identificável, o fotógrafo não deve utilizar aquela imagem. Mais uma vez é questão do bom senso, não é? Que acaba por ser... Mas isso tem que ser sempre visto caso a caso. Fundamental. Tem que ser visto sempre caso a caso, porque não se pode pensar numa fotografia apenas numa utilização. Uma foto que pode ser legitimamente usada num contexto... Claro, aliás, já vimos isso aqui hoje, não é? A utilização num contexto diferenciado pode fazer, ainda que não tenha um interesse comercial, pode ser apenas uma legenda. Eu participo legitimamente num evento qualquer. Um casamento, vou fazer a cobertura de um casamento e fotografo toda a gente no âmbito do contrato que tenho com os noivos. E, entretanto, há alguém que já tomou um copo a mais e eu fotografo essa pessoa numa situação embaraçosa. Eu estou legitimado por via do contrato a fazer a fotografia, mas aquela em concreto, à partida, não a deveria fazer. Sim, ou divulgar, não é? E pior, divulgar. Acho que isso é o pior de tudo, não é? Mais grave ainda se eu legendar. Com uma legenda depreciativa. Agora, tudo isto tem aqui uma gradação de utilizações, não é? Sim. Portanto, na rua acontece muito, às vezes, aquelas situações que as pessoas estão numa situação mais carenciada, não é? E há aquela foto típica, não é? Que acaba por ganhar até muitos prémios a nível mundial, mas noutros países, não é? No nosso, nós temos que ver isso também um bocadinho Face à lei portuguesa, claro. Face à lei portuguesa. E há há muita fotografia e muitas vezes aquilo que eu vejo e pelo que estamos a falar aqui hoje é que a legenda vai comprometer um bocadinho essa utilização. Pode fazer toda a diferença. E mais, é importante ter percepção do seguinte, é que a reserva de intimidade é vista caso a caso. A minha reserva de intimidade na minha casa
enquanto cidadão comum, cidadão médio, é uma coisa. A reserva de intimidade de um sem-abrigo, protegido pelo seu cartão, Claro. pelo seu contexto, é outra, mas a verdade é que há uma reserva de intimidade. Porque E é aquilo que ali muitas vezes as até, pessoas não respeitam, não é? exatamente, ali a fronteira é menos perceptível, parece que eu posso fotografar tudo, mas eu estou a captar a intimidade de alguém Claro. que, estando na rua, tem direito à sua reserva de intimidade. Convém sempre, num caso destes, falar com a pessoa. Eu acho que eu, pelo menos no meu caso, tendo sempre a não Estabelecer o fotografar, diálogo, que é um tipo de situação que há a circunstâncias mim que eu não não me... fotografo, mas vamos que eu estou a fazer um trabalho documental. Sim, sim. Que tenha um projeto sério de documentar a vida dos sem-abrigo nas Sim, cidades. e até a própria maneira como eles chegaram àquela situação. Se eu E às quero vezes há contar trabalhos uma muito sérios história, sobre isso, exatamente, até em competições jornalísticas a nível exatamente. mundial. Se eu quero contar uma história, se eu interajo com as pessoas, eu estou a criar a minha contextualização, estou a Nesse dar caso, o meu interesse nós já vamos ter legítimo e aqui sério. uma série, já não vai ser uma foto isolada, não é? Exatamente. Já não vai ser eu encontrei aquela pessoa ali e fotografei ali. Agora, se eu não interajo com a pessoa, se eu fotografo à distância, ou até fotografando de perto, mas não interajo com a pessoa, eu posso estar a pôr em causa não apenas o bom nome daquela pessoa, Claro. Porque pode ter chegado ali numa circunstância que lhe é triste recordar, enfim, para não dizer mais, mas pode ser alguém que não tenha percepção dos seus atos. E pode ser alguém que possa, de alguma forma, embaraçar a família. Porque é alguém que recusa tratamentos, que há uma circunstância familiar penosa. Sim, às vezes até nem é a própria pessoa que sente isso, mas alguém exatamente. que é familiar a ela e que vê a fotografia. Exatamente, e isso também tem que ser contextualizado. Embora possa tem que ser ser também legítimo, contemplado pela parte do fotógrafo. o não é? fotógrafo Que é tem que ter o importantíssimo. máximo bom senso, porque fotografar pessoas numa circunstância diminuída deve levar o fotógrafo a aumentar, aí sim, a sua percepção, a sua capacidade de analisar a circunstância e de perceber se aquela imagem por maior boa vontade que o fotógrafo tenha em divulgar aquilo que é penoso socialmente, que é a desproteção dos mais fracos. Sim, o facto não é? até de não estar a fazer o suficiente. Exatamente, Aquele tipo de situações. pode haver essa boa intenção, mas se a legenda é mais um sem-abrigo, ou algo que possa denegrir a pessoa. Se nós queremos fazer de facto um trabalho sério, devíamos pensar em fazer se calhar uma série, não é? Falar com as pessoas, tem que haver, de facto fotografá-las naquela posição, mas depois haver um retrato, haver uma continuidade, haver uma interação. Tem que haver a contextualização. E haver também então essa libertação da pessoa para que nós possamos publicar o trabalho de uma forma séria. Exatamente, porque tal como a lei, o Código Civil, e voltando aqui ao Código Civil para fechar o circuito da previsão da lei, o Código Civil começa por dizer que não se pode expor a fotografia da pessoa sem o seu consentimento, depois explica que há um conjunto de circunstâncias em que pode haver essa utilização sem necessidade do consentimento, mas depois termina dizendo que ainda nestes casos, em que não é preciso o consentimento da pessoa, há circunstâncias em que, se estiver em causa um roubo ao nome ou o simples decoro da pessoa retratada, então a fotografia, essa que foi feita sem o consentimento, sem necessidade do consentimento, já não pode ser utilizada. Claro. Portanto, é importante perceber como é que o circuito se fecha, porque, à partida, a proteção do direito de imagem é absoluta. O retrato não pode ser exposto sem consentimento. Bom, enfim, há um conjunto de circunstâncias que socialmente são razoáveis e que permitem a fotografia sem consentimento. Bom, muito bem, então a minha fotografia está neste contexto, mas se eu captei algo que não esperava no momento do clique, a ponderação tem que ser minha, e se eu vejo que está ali em causa o decoro da pessoa retratada, porque há o vento que levanta a saia de uma senhora, porque há um decote que apareceu e que não era suposto, essa fotografia eu devo eliminá-la, não a devo utilizar em circunstância nenhuma. Mas essa fotografia vê-se. Sim, infelizmente mais do que aquilo vê-se mais do que o desejável, e percebe-se que não é tanto um problema de lei, é um problema de bom senso do fotógrafo. Se calhar por isso é que a lei é tão apertada em alguns sítios, porque não é
o justo paga sempre pelo pecador, Claro, não é? claro. Mas pronto, então já foi super esclarecedor, já vimos aqui hoje várias coisas que as pessoas se calhar desconheciam e que devem estar atentas, não é? Vimos que o bom senso tem que ser a arma predominante, essencial do tem que ser fotógrafo. predominante. Exatamente. Depois a parte da interação, a parte das legendas, não é? E acho que também que eu acho que foi super importante a parte da multipublicação das imagens, onde eu Onde é que eu as publico? estou a Qual é o publicar no efeito site, que estou a utilizar? preciso de umas certas autorizações ou não. Se eu vou publicar a imagem como publicação normal nas redes sociais, então já vimos que temos que ter outro tipo de cuidado e de atenções. Portanto, já vimos aqui diversas situações que são super úteis. Eu, enquanto fotógrafo, revejo-me muitas vezes nessas situações e acho que toda a gente devia ter conhecimento destas leis. Agradeço-lhe imenso estar aqui connosco hoje, ter partilhado connosco todas estas dicas. Se quiserem saber mais dicas, mais leis, podem falar com o Mário diretamente. Nós temos um curso sobre Fotografia e Direito. sobre fotografia e direito, portanto não percam. Vamos estar aqui à conversa de certeza mais vezes. Espero que tenham gostado. Mário, muito obrigado por ter estado connosco hoje. Malta, um abraço, até à próxima, fiquem bem.